gostaria de agradecer a doutora Maria José Guardia Matar, uma amiga, minha professora querida. Devo todo o meu conhecimento, todas as minhas dificuldades que às vezes surgem. Você está sempre pronta para nos atender. Ela é médica, pediatra, neonatologista, coordenadora da Comissão Estadual de Bancos de Leite de São Paulo. Ela é membro do Departamento Científico de Aleitamento da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro da Comissão de Especialidade de Aleitamento da Febrasco e professora do internato de neonatologia da Unicid. Errei alguma coisa? Faltou alguma coisa, amiga? Não, perfeito. Que honra poder contar com a sua presença, a sua participação, seu conhecimento. E, Marília, você sabe que está sempre de portas abertas. Eu te agradeço, porque tivemos muito sucesso na nossa Congresso Paulista, né? E que você e a Anália esteve o tempo todo aqui do nosso lado, nos apoiando e nos abraçando, tá? Então, nós vamos falar sobre a Semana Mundial, porquê das semanas, né? E principalmente do tema. E aí também gostaria de saber por que esse símbolo tão lindo, que é o nosso laço, que não é igual aos outros laços. Então, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer estar falando aqui com a equipe aí de Marília, da atenção básica, e esclarecer, né, algumas coisas sobre o histórico da semana de amamentação, sobre o laço dourado, porque chama gosto dourado. Tá. Quando isso começou? Foi em 1990. Houve uma reunião lá em Florença, na Itália, onde foi feito um documento que chamou de Declaração de Innocenti. E o que ele dizia, o resumo desse documento? Eram ações para promover, proteger e apoiar o aleitamento, como sabendo que o aleitamento é o padrão ouro de alimentação infantil, não só na nutrição, né, no apoio emocional, na prevenção de uma série de doenças, a curto, médio e longo prazo, não só para crianças, mas também para a mãe, para a família, para a própria sociedade, que são crianças mais saudáveis, e também para o meio ambiente, que depois nós vamos aprofundar, que é o tema deste ano. E aí, neste documento, que o Brasil foi um dos países signatários, ele já dizia, na época, que os países ali presentes deveriam ter o quê? Políticas de aleitamento, um coordenador nacional para reger essas políticas, um comitê, planos para que essas mulheres amamentassem com sucesso, que na época era de 4 a 6 meses, né? Mas também depois evoluiu, que em 2001, na 54ª semana, Assembleia Mundial de Saúde, a delegação brasileira levou essa proposta pelas evidências que existiam do aleitamento exclusivo e foi votado nessa Assembleia, e a partir de 2001 passou o aleitamento exclusivo por 6 meses. Então, esse documento, além disso, falava que todas as mulheres, né, desde a gestação, parto, puerpério, elas deveriam ser orientadas a respeito de todos esses benefícios, né? E que da importância de se iniciar precoce já na sala de parto, né? Sobre livre demanda, da continuidade, com a introdução de outros alimentos por 2 anos ou mais, se assim a mãe desejasse. Porque tudo isso está embasado em evidências científicas, né? Desses benefícios. E aí, também uma outra preocupação era que esses países também tivessem leis apoiando essas mulheres
que amamentava e voltar assim, ao trabalho, o acesso ao planejamento reprodutivo, tudo isso para que elas pudessem estar mais junto à cultura da amamentação e não tanto à cultura da mamadeira, porque ao longo dos anos essa coisa foi se perdendo, tá? E aí eles colocavam nesse documento também que os países não deveriam medir esforços para o apoio. E o que é esse apoio? É todo esse aconselhamento que a gente faz para essas mulheres. Uma escuta qualificada, empatia, elogios, apoio, informações relevantes, sugestões como ela deveria. Por quê? Porque só assim, ela orientada e com esse apoio, ela pode tomar a decisão consciente, porque a decisão de amamentar é da mulher, e ela só vai fazer isso como a gente gostaria que ela fizesse, se ela estiver orientada e apoiada, tá? Nós temos o privilégio de que o Brasil acabou seguindo a risca de uma série de coisas. Nós temos uma política de aleitamento há mais de 30 anos, que funciona como uma engrenagem, né? A estratégia Amamente e Alimenta Brasil, que vocês têm na região, né? O Hospital Amigo da Criança, né? Porque eu também participei do Ministério e apoiei toda a questão da rede cegonha, vocês têm na região, aí na região, o método canguru, a rede de banco de leite, né? A defesa da amamentação, que nós tínhamos a NBCAL, depois passou a lei 11.265 e hoje é o decreto 9.729 de 2018, toda a questão da mobilização social, desde o dia de doação do leite, como a semana da amamentação, né? E hoje, agosto dourado, que vamos chegar lá, porque que chamou dessa forma, né? Então, além disso, mesmo sem existir na época o Hospital Amigo da Criança, já se falava que os serviços materno-infantis já apoiassem essas mulheres nos 10 passos do sucesso do aleitamento, que depois eles foram utilizados para o Hospital Amigo da Criança, que hoje também tem os cuidados maternos, tá? E aí eles conclamavam também que esses países monitorassem esses indicadores. E dentro daquela política também tem as pesquisas de prevalência, e essa atualmente, né, que acabou de ser lançada, a pesquisa do Enane, onde ao longo dos anos observou-se que houve um aumento dos indicadores, porém, nós estamos muito aquém daquilo que nós gostaríamos, porque vamos pensar que no país nós temos cerca de 11 a 12% de prematuridade, que às vezes não consegue de início amamentar, mas é posteriori, aleitamento exclusivo e tal, cerca de, vamos considerar grosseiramente, 89, 90% das crianças, eles estariam sendo amamentadas e continuar o aleitamento exclusivo por 6 meses. Acontece que nós estamos com todas essas políticas, com isso, com os nossos indicadores muito baixos, né? Estamos, nessa última prevalência, as crianças abaixo de 6 meses mostraram que elas estavam em torno de 45,7%. Ainda temos muito que caminhar, né? Mas vamos lá. E aí, então, num ano depois, em 91, a OMS mandou uma carta para todos os países. Eu até me lembro da gente ler essa carta e começar a trabalhar, refletir, para que todos refletissem como estava essa política dentro do país. Em 1992, a UABA, né, que é a Aliança de Apoio à Amamentação,
resolveu assumir, né, esse papel, e nesse dia 1º de agosto, que foi o dia que assinou a declaração, passou a ser comemorado o Dia Internacional da Amamentação. Aí a UABA começou, então, escolher um tema para que houvesse uma discussão e um aprofundamento daquela temática, né? E todos os países discutissem naquela primeira semana de agosto, que chamou a Semana Mundial de Amamentação, essa temática. Bom, foi passando cada ano. Então, o primeiro tema foi o Hospital Amigo da Criança, tinha o slogan. Esse tema foi tão importante que, né, eles resolveram, em 2011, voltar essa temática, porque a proposta, até o ano 2000, que tivesse a totalidade dos hospitais com mais de 1.000 partos, fosse o Hospital Amigo da Criança, né? E nessa declaração de Inocente, eles colocavam que até 1995 a maioria tivesse tudo isso implantado, tá? Bom, aí continuando os temas da semana. Aí, em 1997, foi o primeiro ano que a temática foi discutida em relação ao meio ambiente, que o slogan era amamentar é um ato ecológico, né? Por quê? Porque você é espécie específico, né? Preserva a natureza, você não consome nenhum insumo, né? Então, foi bem trabalhado. Inclusive, eu lembro que foi o primeiro ano que nós trabalhamos com as escolas, porque tinha uma cartilha do Grupo Origem, você deve lembrar, tinha até um disquete, da época dos disquetes, né? Que tinha o filminho e que trabalhava com essa questão da ecologia. Depois, em 2014, como tinha a proposta dos objetivos do desenvolvimento do milênio para cumpri-los até 2015, então, esses 8 objetivos foi feita uma correlação com a amamentação. E a amamentação estava ligada, o aleitamento estava ligado a todos eles, né? Diminuição da mortalidade materna, infantil, da pobreza, de ter alimento, né? E isso nós trabalhamos bem nessa semana de 2014. Aí, em 2016, como a meta depois foi que a gente conseguisse atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030, então, trabalhamos em 2016, né, esses objetivos, que são 17, e o slogan na época era presente saudável, futuro sustentável. Também fazendo a relação deles, que quase todos estavam correlatos, né? E agora, nesse ano de 2020, é a amamentação e a proteção do planeta, né? Cujo slogan que estamos trabalhando é apoio ao aleitamento para um planeta saudável, tá? Então, todas essas políticas era para que a gente conseguisse, né, até 2025, alcançar 50% de aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Estamos lá beirando 45%, mas isso não é que todos os bebês de 0 a 6 meses estão nesse aleitamento, né? E aí, nós temos que sempre, esses indicadores são importantes porque faz a gente refletir. Eu falei dado Brasil, mas saiu na preliminar, né, os dados regionais. Então, eu tenho que olhar para os dados da nossa região sudeste e ver o quanto, na verdade, os indicadores da sudeste são baixos quando comparados com os demais. O que eu preciso fazer é um alerta e eu tenho que fazer o quê? Uma intervenção.
Então, eu tenho que fazer um plano de ação para melhorar esses indicadores. E como? Melhorar, então, a questão do pré-natal, da orientação, as maternidades, né? O contato pele a pele, a mamada na primeira hora, a amamentação sob livre demanda, as mulheres têm que conhecer os sinais de fome do bebê, né? Elas estarem apoiadas, dificuldades, elas acabam indo na atenção primária, mas às vezes elas não conseguem ajudá-las, e mando para o pronto-socorro da amamentação, que é um banco de leite. E aí, tudo isso é muito importante, porque se a gente analisar passo a passo, com certeza nós temos muitas ações a serem feitas para conseguirmos melhorar até 2025 esses indicadores, né? Se nós formos pegar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que é a nossa popular, a nossa PNAISC, que acabou de fazer, dia 5 de agosto, 5 anos da sua implantação, ela tem os eixos que começam lá da Rede Cegonha, né, que a Rede Cegonha acompanha os 1000 dias da saúde dessa criança, né, e a prevenção da infecção por sífilis, né, de ter condições do cuidado progressivo neonatal com os leitos de terapia intensiva, e depois tem o eixo do aleitamento, onde entram todas as ações que eu já comentei, começando da estratégia Amamenta e Alimenta, né? E depois a questão até intervindo na diminuição da mortalidade infantil, tá? E é importante também que toda a equipe esteja capacitada também em relação à alimentação complementar, certo? Através do guia alimentar para crianças brasileiras menos de 2 anos, que foi lançado o ano passado no ENAM, em novembro, né? E que forma de dar alimentos saudáveis, né? E esclarecer essas famílias em relação ao preparo. Que isso na estratégia Amamenta e Alimenta, tudo isso é abordado, tá? Felizmente, são poucas as exceções onde essa criança não pode ser amamentada por razões médicas, ou maternas, ou do bebê. E nessa impossibilidade, onde eu não posso dar o leite, que em caso de doença materna, é o HIV aqui no Brasil, e HTLV, né? Algumas medicações para câncer, né? Porque hoje a gente tem uma diversidade de medicamentos que a maioria pode ser utilizada, mas se eu, por alguma razão, tiver que utilizar um substituto, eu tenho que passar as informações antecipatórias para essa família. Quais delas? A orientação antecipatória para essa família é dos riscos alérgicos que esse leite, porque a lata vem toda dourada, ela está achando que é um padrão ouro, e na verdade é um leite de vaca modificado, ultraprocessado. E põe isso, põe aquilo, tira outro, põe a outro. A forma de preparo, o cuidado com os utensílios, com a água, com a fervura, com a higiene, né? E os efeitos colaterais, porque essas crianças estão mais, ela não tem a proteção natural do próprio leite materno e está mais exposta às infecções, né? Tanto imunológicas, né? Como respiratórias, de otite, alergias gastrointestinais. E isso a família tem que saber, porque não é porque tem uma opção na prateleira do supermercado, da farmácia, que é tudo a mesma coisa, tá? Então, é importante saber. E o aleitamento, ele
contribui para a sustentabilidade como? Né? Ele contribui para a sustentabilidade porque nós somos mamíferos, cada espécie de mamífero produz um leite específico para a sua cria, porque conforme o desenvolvimento, ele vai precisar de mais proteína, mais gordura para sobreviver. E nós, o nosso leite está pronto, não usa nenhum recurso natural de energia ou água, é da fonte para o consumidor, não tem embalagens, e isso acaba protegendo a natureza também, né? Diferente se eu usar uma fórmula, ele vai ter diminuição das florestas para ter o pasto. Isso diminui a oxigenação, né? A fotossíntese e o oxigênio. Por outro lado, vai ter mais gado. Uma pesquisa recente mostra que nós temos muito mais cabeças de gado que habitantes no país. O excreta da vaca produz gás metano, que interfere na camada de ozônio, interferindo na natureza, né? E o leite produzido na fazenda para chegar na indústria, ele é transportado, que usam combustíveis que aumentam o problema de poluentes ambientais. E lá, para produzir esse leite, consome água, energia, né? E, além disso, ele é embalado e nós temos as embalagens que ficam na natureza e aumentando o lixo. Então, isso tudo tem que ser discutido com as famílias para que elas entendam o porquê nós falamos. E quando a gente fala, nós temos que informar dessas informações gerais da gestação, parto puerpério, né? Divulgar mais essa questão dos benefícios para o meio ambiente. Hoje a gente tem que diminuir o lixo, porque a gente tem que melhorar as condições do futuro das nossas gerações, né? Engajar em movimentos as políticas, né, do país, dos municípios, do estado, né? E tudo isso com o objetivo de melhorar o planeta, tá? Então, de uma maneira geral, o porquê da semana, acho que está respondido, né? Uma outra questão que você colocou no início, né? Por que esse laço dourado, né? Eu estou com um lacinho humilde aqui, mas você está com um laçarote aí maravilhoso, né? Douradíssimo. Então, em 1995, saiu uma publicação no Breastfeed Medicine sobre o laço, mostrando que esse laço simbolizava a união mãe e filho. O nó é o nó do apoio do pai, companheiro, da família, da sociedade, para que essa dupla se inteirasse e fosse alimentada com a proteção que as evidências mostram. E as pontas dos laços significavam o futuro. Uma delas, o aleitamento materno exclusivo, por 6 meses, e a outra dela, a amamentação continuada por 2 anos ou mais, se assim a mãe desejasse, e todo um apoio do espaçamento gestacional, que às vezes a gente até esquece de comentar, por 2 a 3 anos, porque assim o bebê já tinha completo seu desenvolvimento na primeiríssima infância, né? Tudo tem o seu porquê. E aí o que fez a OMS, a Unicef? Em 2002, quando completou 12 anos da assinatura da Declaração de Inocente, eles utilizaram o laço como símbolo, né, da comemoração da amamentação. E daí, então, a partir dessa época, nós utilizarmos nessa semana
total esse laço dourado. E por que dourado? Né? Porque o leite materno é o padrão ouro de alimentação infantil, tá? Mas agora não se comemora só dia 1º de agosto, não só de 1 a 7 de agosto. Agora é o agosto dourado, né? E por que isso? Então, assim, ao longo dos anos, muitos meses estão relacionados com uma cor para se trabalhar alguma coisa na prevenção. Né? Tem a obesidade, que é laranja, tem o dia combate às drogas, tem da prematuridade safira. Então, assim, cada mês está relacionado a uma cor para se trabalhar aquele tema. E como agosto já se trabalhava dia 1º amamentação, na primeira semana amamentação, então o agosto já foi escolhido como agosto dourado, né? Porque era o padrão ouro. E desde 1917 foi aprovada uma lei constituindo, então, o mês de agosto como agosto dourado para se trabalhar as ações de amamentação. Tá? Então, daí um motivo pelo qual nós trabalhamos isso no mês de agosto. Não sei se teria mais alguma questão que você gostaria que eu esclarecesse, se eu esqueci alguma coisa. Você vai lembrando aí que vamos lá ver o que eu posso ajudar. Tá fechado o seu som. O seu som tá fechado. Ô, Sandra, dá um toque na tela e verifica o... O seu som tá fechado. Tá bom, já abri. Se tratando de tecnologia, é uma esperteza. Zezé, eu não sei se você recorda daquele estudo que a Ana Júlia Colameu fez preparando uma fórmula láctea, né? Que ela usou o tempo a quantidade de água que ela ia gastar no preparo de uma mamadeira, né? Eu me lembro perfeitamente que eram, se não me engano, 30 litros de água, né? Então, por dia. No dia. Por dia. E que a criança consome em torno de 135 litros de leite por mês, né? E 44 latas de leite também por mês, né? E que isso ficaria em torno de 44% do salário mínimo de cada família. Então, eu acho que eu penso assim, quando nós colocamos isso para uma família, é um tempo da gente fazer uma reflexão com ela, né? Porque além de tudo que vai acontecer com essa criança, né? As alergias, as patologias, outras, e a família desconhece tudo isso. O quanto fica para a família, né? E que não vai ficar para a família, principalmente para as crianças que moram em periferias, né? Vai ficar para governos, né? Para os governos. E a gente precisa refletir sobre o quanto quanto isso ficaria para o governo, né? Se não me engano, esses 135 litros seria por mês ou por 6 meses? Quer dizer, isso não, é por mês durante 6 meses, né? De amamentação. Então, é muito sério, né? Quando a gente fala de ecologia, que você disse na questão do desmatamento e tudo mais, quando a gente pensa na vaca, todos nós gostamos, né? A maioria de nós gostamos de consumir essa carne, óbvio. Mas se pensando que esse gás que ela emite é o segundo contribuinte para o aquecimento global do planeta, é algo para a gente começar a refletir também, né? Sim. Porque é muito sério,
não é? E se a gente for pensar, e dá para se perceber mesmo que tem mais animais do que humanos nesse planeta, a gente vê pelas nossas temperaturas, né? Que não são fáceis da gente suportar. Mas, para quem vai estar ouvindo também, são nossos colegas de trabalho, lembrar também que esse leite humano, eles por si só, ele poderia salvar aí quantas crianças? 800 e quantas mil crianças no mundo? Né? 820 mil crianças no 800 mundo, mil, né? 820 mil Eu, crianças no mundo. eu esqueci, porque são tantos detalhes que às vezes a gente acaba falando e Não, esquecendo. eu sei tanto é que eu coloquei para você, porque assim, o que a gente precisa deixar como mensagem, não é? Que não existe um outro alimento que poderia substituir esse que a mamãe tem, né? Porque mesmo essa mãe sendo desnutrida, ela é importante ela amamentar, Zezé? Sim, a gente tem evidências mostrando só uma desnutrição extremamente severa, onde ela não tem substrato para produzir. Então, a gente vê aquelas imagens da África, baby África, aquela mulher caquética, ela não tem de onde tirar para produzir o leite. As demais podem produzir um leite na quantidade e qualidade que o bebê precisa. E uma coisa interessante falar, que a amamentação, a cada mamada, ela muda de sabor, ela atende às necessidades de um prematuro, que a composição do leite é diferente, de um bebê de termo, de um bebê de 2 a 3 meses, ao longo da sobrevivência que ele esteja amamentando. Diferente se ele usa uma fórmula que o gosto é o mesmo e que não muda a composição, né? Por isso que está relacionado o uso de fórmulas com obesidade. A outra coisa importante, porque com essa questão da mudança da palatabilidade, faz com que o bebê ele prepare para a aceitação dos alimentos complementares a partir do 6º mês, né? Que o leite é mais docinho no começo, que é o padrão do bebê, do recém-nascido, do lactente jovem e tal. E a partir do 6º mês, o leite já começa a ficar um pouco mais salgadinho para aceitação melhor da alimentação complementar. E além do que, toda a movimentação da mandíbula e da língua mantém essa língua tônica, porque já começa o preparo da fala. Porque quando nós falamos, a nossa língua vai para cima, vai para frente, vai entre os dentes, vai próximo ao lábio. E se o bebê não for amamentado, essa língua vai ficar pesada e ela, na hora de falar, ela não consegue fazer esse movimento tônico dentro da boca e a criança começa já falando errado e fala errado por muito tempo e futuramente tem deformidade de arcada, isso levando alteração futura também de entendimento, compreensão, até de escrita. Então, tudo isso é muito importante. Acho que quem cuida de mães e bebês, eu acho que toda essa equipe que deve estar nos ouvindo, é importante que a gente também passe algumas informações antecipatórias, antes que aconteça, né? Para quê? Para que ela, já conhecendo, ela procure esclarecer as suas dúvidas antes de tomar qualquer decisão que possa vir prejudicar a saúde do bebê e até a saúde dela, né? Se ela, uma das coisas que a gente vê muito é a questão do choro, ela sempre relaciona com o leite, e na verdade ela tem que saber que a única forma de manifestação do bebê é o choro, e ela vai ter que reconhecer que choro que é aquele, né? O tamanho do estômago do bebê,
Então, por quê? Porque no começo ele é pequeno, ele vai aumentando, ele precisa mamar mais vezes porque o estômago é pequeno, é o leite da mãe para o filho esvazia mais rápido, mas se eu não passar isso para a mamãe, o que ela vai pensar? Ah, meu leite não está sustentando. Então, cabe a nós profissionais que vamos estar ali apoiando, passarmos essas informações, para que aí não causem as dúvidas, porque ela pode ter passado, todo mundo orientou dos benefícios. Ah, eu já sei tudo isso, só que eu não consigo. Mas não consigo porque falta alguma coisa, que aí nesse momento é que a gente vai nos dedicar para ajudá-la. Seria interessante, quando a gente pensa na atenção básica, no momento em que essa criança vem para a vacina, apenas uma única pergunta: como ela está se alimentando? A partir daí, você indicar o caminho certo, né? Ou ter a equipe, ou alguém da equipe preparada, ou encaminhar para o banco de leite, né? Para uma atenção maior, ouvir a mãe, né? Porque o problema maior é o tempo para se ouvir a mãe, né? Porque quando você ouve, fica muito mais fácil aí o diagnóstico, a conduta, não é? Então, assim, toda ida dessa dupla mãe-bebê à unidade básica é um momento tanto para que eu converse ou até mesmo observe, porque às vezes ela está na sala de espera, né, aguardando a vacina, e eu vejo uma técnica incorreta da mamata. Por outro lado, durante o atendimento, faz parte da consulta a avaliação dessa mamada, porque aí está a chave dos problemas da amamentação. Que problemas? A questão da técnica, o bebê fica todo torto, não tira tudo o que precisa, que pode até vir interferir no ganho de peso. A questão da forma que o bebê posiciona no peito, então a forma da língua, do lábio, se ele está conseguindo extrair tudo o que precisa. Então, ou porque ele pode até machucar a mama pela questão da técnica, né? Então, isso, a avaliação da mamada é fundamental. E essa pergunta aberta, como você colocou, como ela está alimentando, é maravilhosa, porque ela vai nos contar não só da amamentação, eu dou peito, mas aí ele chora muito, eu dou uma mamadeira. Então, aí, por que a senhora resolveu dar? Então, a gente vai conversando a ponto dela nós conhecermos um pouco mais aquela dupla e passarmos as informações relevantes naquele momento, né? É muito importante deixar claro que o aleitamento materno por si só, isoladamente, é o responsável pela diminuição da mortalidade infantil desse país e do mundo, não é? Porque o que realmente elas precisam é de apoio, um apoio com equipes treinadas, né, capacitadas para dar essa atenção, né? Porque a gente, na verdade, hoje o que eu vejo, o que é prioridade é o aconselhamento. Sim. E todos os profissionais têm que estar capacitados nisso. E lá, na declaração de Inocente, já falava sobre isso, né? Ainda a gente se depara com muitos profissionais que estão ouvindo agora pela primeira vez, mas sempre é um momento de aprendizado, né? E em relação a ser uma medida simples, barata, com intervenção na mortalidade, tem evidências mostrando que só o aleitamento ele diminui em 13% a mortalidade infantil, tá? Então, uma coisa tão prática, né? Tão simples, mas eu preciso esclarecer, né? E uma coisa importante que, felizmente, até a saúde suplementar hoje já adotou, é a primeira consulta pré-natal com o pediatra.
Nada impede que também na atenção primária de saúde a gente faça, né? Lógico, atualmente, por conta da pandemia, os grupos foram suspensos, mas a gente tem as visitas domiciliares, né? Que os ACS podem fazer essa abordagem, e quando ela for na unidade conversar com o médico e a enfermeira, né, sobre isso, porque é uma forma de ela já tirar as suas dúvidas da gestação passada, que não teve sucesso, ou mesmo por ser marinheira de primeira viagem, ela tem várias ansiedades, dúvidas, que ela possa estar esclarecendo, estar mais segura para quando ela estiver junto do seu bebê, né? Então, hoje também é uma coisa que a gente tem divulgado bastante. Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre isso e já entrou no rol da ANS, e nós, da atenção primária, temos também que seguir no mesmo compasso, né? Ótimo. É exatamente isso. Eu penso que reforçar os grupos de gestante, de puericultura, é um resgate, mas de fundamental importância, para que a gente possa ter aí crianças saudáveis, o apoio à mulher, não é? Eu penso que falta muito em políticas públicas ainda, nos nossos municípios, no estado. Você sabe que nós temos aqui as salas pioneiras de amamentação nas unidades escolares municipais, né? É uma benção, um sucesso, né? As diretoras apoiaram, e o quanto isso é importante. Aqui também temos em salas de apoio na Unimed, né? Então, tudo que puder favorecer esse apoio à mulher é de fundamental importância, né? Então, ter esse olhar para que a gente possa realmente orientar a mãe para que ela vá para casa, dar ali o primeiro cuidado, ele não é, ele é importante, mas precisa do reforço. Então, a gente batalhar por uma licença paternidade maior, para que ela Sim. tenha esse apoio do pai, não é? Também ajudar as avós ou as pessoas que vão ajudá-la a cuidar da criança, né? Isso, a rede de apoio dela, né? Exatamente. Principalmente porque tem até pesquisas mostrando que se a avó não tem uma vivência e se ela não tiver envolvida nesse contexto, ela pode interferir negativamente na amamentação, até porque ela às vezes não tem a experiência dela, né? E uma coisa que você falou, que eu gostaria também de compartilhar, é que aqui em São Paulo, desde da semana de 2015, que nós trabalhamos Mulher e Trabalho, nós começamos a desenvolver as antigas creches das 6, porque eu tive experiência também, trabalhar numa creche que a mãe não podia entrar, dar de mamar para o bebê, ela pegava na porta, entregava na porta, pegava na porta. Então, nós começamos a trabalhar isso, e desde 2016 nós tivemos envolvimento de várias 6. Hoje elas recebem o leite que a mãe ordenou para dar para o bebê, dado no copinho, então foram todos capacitados. E quando essa SEI faz tudo isso, ela recebe uma certificação. Sim. Creche, que na verdade chamam grupos de apoio à amamentação, né? Já nós temos mais de 280 certificados aqui no município, que esse ano já deveria ter acontecido, acontece mais ou menos nessa época, mas por conta da pandemia foi postergado, mas também é uma iniciativa, porque todo aquele trabalho que a gente faz para essas mães amamentar exclusiva, elas dão continuidade, depois deixavam seus bebês, e muitas exigiam até que ela usasse chupeta, mamadeira, fórmulas, né, para poder deixar o bebê na creche. Então, elas queriam desmamar precoce para treinar o bebê, né? Então, felizmente, isso está modificando, né? E a gente tem que cada vez mais esclarecer, né, sobre isso.
tá? Sabe, Zezé, no final da década de 70, as crianças recebiam nos intervalos das mamadas a água, né? Era prescrito isso. Infelizmente, a gente tem visto essa mesma história, né? E eu acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ou aonde você está inserida, né? Que precisava ter esse olhar, porque, infelizmente, se o bebê está ganhando peso com aleitamento materno exclusivo, alguns profissionais pedem para a mãe intercalar a mamada com chá, né? Então, nós estamos em 2020, né? Então, três passos para frente e meia dúzia dando uma volta, virando o contrário. Então, a gente precisava ter isso de uma forma dentro da sociedade, né, da Associação Brasileira aí, ter uma política. Não sei se é possível, é um pedido, tá? Que aproveita. Olha, eu vou te falar o seguinte: não é uma recomendação, nem da brasileira, nem da paulista. Muito pelo contrário, até mesmo para bebês de risco para hipoglicemia, são raras as exceções de uso de complemento ou de outra coisa, muito menos outros líquidos, porque a mãe pode estar dando só o leite do peito e usar outros líquidos, e essa criança passa a ficar desprotegida de infecções, tá? E que a gente classifica como aleitamento predominante, né? Então, a gente sabe que hoje os profissionais têm que estar bem atualizados e, na verdade, a atualização hoje em dia é muito fácil. Nós temos muitos meios, né, com toda essa comunicação global, acesso à internet, é muito mais fácil e tem muitas publicações nisso e todos os profissionais precisam se atualizar. Eu sou formada há 40 anos, vou fazer 41 anos e me atualizo sempre, porque sempre tem uma novidade em algum aspecto. Então, não pode ser que eu estudei isso há 40 anos atrás e pronto, já é suficiente. Não, eu preciso me atualizar em congressos, leitura, artigos, participar de palestra. Hoje, um legado que a pandemia vai nos deixar, né? Essa comunicação virtual que eu acho que isso vai ficar para sempre, porque a facilidade de estarmos fazendo as nossas reuniões, atualizações científicas, né, no nosso local de trabalho, né, sem estar dispondo de tempo de viagem e tal. Então, isso todos devem fazer, Sim. né? Eu quero te agradecer imensamente por você ter aí tirado esse tempo conosco. Foi realmente um prazer enorme. Você sabe o quanto é a minha admiração por você. Obrigado por você existir nas nossas vidas, porque tudo que é novo, prontamente você está enviando, e a gente acaba ficando todos os dias atualizado de algo novo. Então, que bom que você pôde estar conosco, tá? E a gente, vou brevemente, assim que acabar a pandemia, um convite novo vai ser feito para que a gente possa estar novamente juntas, e presencial, tá bom? Um grande abraço para você, querida. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, como fazia muito tempo que nós não víamos, pelo menos, né, virtualmente, estamos uma ao lado em frente à outra, né? Para mim é um prazer estar conversando, não só com os amigos, mas também estar esclarecendo a equipe de trabalhadores de saúde, para que a gente possa estar na mesma sintonia das evidências, tá? Gostaria de agradecer, de deixar uma mensagem final, que
e todos tenham sempre isso em mente, né? Que a amamentação é um alimento padrão ouro, que ele nutre a vida das crianças, né? Protege a mãe, o bebê, a família, a sociedade, né? Previne, preserva o meio ambiente e torna o planeta mais saudável. Então, se todo mundo tiver isso em mente e usar as habilidades de aconselhamento, orientar e apoiar essas mulheres, com certeza a gente vai ter melhores indicadores até a curto prazo. Né? Temos que trabalhar bastante para atingir as metas do milênio, do desenvolvimento sustentável, e também essa meta da OMS, que até 2025 as crianças têm um aleitamento exclusivo, 50% das crianças têm um aleitamento exclusivo por 6 meses. Né? Eu agradeço muito, coloco à disposição para em outros momentos a gente conversar um pouco mais sobre a necessidade. Muito obrigada. Obrigada, querida. Um beijo grande no seu coração. Muito obrigada. Tá, eu quero igualmente, viu? Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E nesse mês, né, o Agosto Dourado, fazendo uma atividade sobre amamentação. Eu sei que nós vivemos um momento difícil, né, um momento de pandemia, onde as nossas rotinas das unidades mudaram muito, mas eu acho que esse Agosto Dourado ele é importante porque a gente não pode esquecer, né? A gente tem que priorizar, continuar priorizando a atenção às crianças, né? Para que elas não sejam ainda mais afetadas pela pandemia. Então, eu fico muito feliz, né, com o convite de estar aqui com vocês. Meu nome é Sônia Venâncio. Eu sou pediatra, sou pesquisadora no Instituto de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Trabalho com saúde da criança e aleitamento materno. Também apoio o Ministério da Saúde na implementação das ações de amamentação e saúde da criança. E vou trazer aqui para vocês uma reflexão, né, que me foi pedida, sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento infantil, tá? Eu preparei um roteiro para essa nossa conversa, então eu vou projetar aqui para vocês. Bom, então a gente vai conversar sobre o aleitamento materno e desenvolvimento infantil, e eu organizei a nossa conversa aqui em alguns tópicos, tá? Então, inicialmente, acho que é importante a gente falar, né, o porquê que esse período, a primeira infância, está sendo considerado uma prioridade mundial, né? No que se baseia a priorização da primeira infância nesse momento. Depois a gente vai falar propriamente da relação entre a amamentação e o desenvolvimento infantil, alguns desafios que a gente tem no Brasil em relação à amamentação e alguns caminhos possíveis também, né, para a gente poder expandir as práticas de amamentação no nosso meio. Então, a gente vai começar aqui no primeiro tópico. Então, assim, a gente tem falado muito, né, sobre a importância da primeira infância, que é esse período de 0 a 6 anos de idade. Aqui no Brasil é definida assim a primeira infância, né? Então, por que isso? Porque os primeiros anos de vida, eles são essenciais, né, para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e cultural das crianças. Muito dessa prioridade, né, ela é proveniente de pesquisas. Então, tem se pesquisado muito sobre a primeira infância, e os avanços na neurociência mostram que durante a gestação e nos primeiros anos de vida, especialmente nos primeiros 1000 dias, ocorre um crescimento muito rápido do cérebro. Em torno de 700 novas conexões neurais são formadas a cada segundo. Então, é um momento assim de intenso desenvolvimento do cérebro. Aqui é uma comparação, né, só para a gente ter uma noção do tamanho e do peso do cérebro de uma criança de 3 anos e o cérebro de um adulto.
Então, vocês vejam que não há muita diferença, né? Nem em tamanho e nem em relação ao peso, reforçando, então, mostrando a importância desses primeiros anos de vida da criança, né? Tudo que vai acontecer em termos do desenvolvimento cerebral. Em relação aos circuitos neurais, né, que vão se formando, então, para várias funções, a gente tem aqui nesse gráfico, a gente começa no período intrauterino, né? Então, a gente tem os sinais negativos aqui, são os meses da gestação, e o mês 1, né, é o mês do nascimento, tá? Então, a gente vê que as vias sensoriais responsáveis pela visão, né, pela audição, começam a se desenvolver já no período intrauterino, e continuam se desenvolvendo intensamente, né, chegando ao seu máximo aqui nos primeiros anos de vida. Tá? A função cognitiva, por exemplo, ela vai ter o seu ápice em torno de 3 anos de idade. Então, a gente está vendo que há um crescimento em termos de tamanho, né, do peso, e todas as conexões neurais, né, que vão se desenvolvendo, que são importantes para a vida toda, elas acontecem nos primeiros anos de vida. Apesar, então, desses conhecimentos que a gente tem, né, a primeira infância tem sido uma preocupação mundial, por quê? Existem estimativas de que 43% de crianças menores de 5 anos, cerca de 250 milhões de crianças que vivem em países de baixa e média renda, correm o risco de ter um desenvolvimento deficiente relacionado principalmente à pobreza e atraso no crescimento. Então, embora se conheça a importância desse período, né, da primeira infância, a gente sabe que nem todas as crianças têm as condições ideais para alcançar o pleno desenvolvimento, né? E essa é uma preocupação que tem levado a várias estratégias para a gente tentar melhorar essa situação. Então, entrando na questão da importância da amamentação nesse contexto do desenvolvimento infantil. A gente fala bastante, né, sobre todos os benefícios da amamentação, então eu não vou, assim, me aprofundar aqui em todos eles hoje, né, mas a gente sabe do impacto que a amamentação tem em relação tanto à mortalidade infantil quanto à morbidade, né, então temos muitos estudos mostrando que a amamentação, ela vai prevenir os óbitos infantis, e também, né, quando as crianças adoecem, a amamentação pode prevenir a evolução para casos graves dessa doença, né? Por exemplo, diminuindo as hospitalizações. Então, esse benefício da amamentação, ele é amplamente conhecido e, assim, a gente que trabalha com a amamentação, né, sempre que a gente vai conversar sobre a importância da amamentação, a gente reforça muito isso. Mas, na atualidade, a gente sabe que os benefícios da amamentação, eles não se limitam à infância, né? Não se limitam ao curto prazo. Na verdade, a prática da amamentação, ela vai ter impactos de médio e longo prazo, especialmente na prevenção de doenças crônicas. Então, a gente sabe, por exemplo, né, da relação entre amamentação e prevenção de diabetes tipo 1, a gente sabe da relação da amamentação e algumas doenças alérgicas e respiratórias, hipertensão arterial. Então, não é só evitar a mortalidade, né, mas também a amamentação traz um benefício para prevenir as doenças crônicas que podem impactar em toda a vida, né, dessa criança. A gente sempre tem que reforçar, né, que a amamentação não é importante somente para a criança, mas também tem um impacto na saúde da mulher, né, dessas mães. Então, desde a prevenção, né, da hemorragia pós-parto, a prevenção de alguns tipos de câncer, como câncer de mama, de ovário. Então, a gente sabe que esse benefício se estende, né, também à saúde materna.
E esse ano, inclusive, né, a gente discutiu bastante na Semana Mundial da Amamentação, que esses benefícios também se estendem a toda a sociedade e ao planeta, porque se a gente pensar, né, em tudo que é necessário para alimentar a criança com o leite artificial ou a fórmula infantil, né, tudo que está envolvido nessa cadeia de produção da fórmula, né, as embalagens, a própria produção das mamadeiras, dos bicos, né, tudo isso fala contra a sustentabilidade do planeta e a preservação do meio ambiente. Então, a amamentação também traz benefícios para a sociedade e para o planeta. Mas, né, hoje o nosso foco aqui vai ser falar especificamente no impacto do aleitamento no desenvolvimento da criança, que é um tema que a gente vem trabalhando mais recentemente, mas que tem bastante importância, tá? Eu trouxe aqui um resuminho, né, de uma publicação de uma revista bastante conceituada na área da saúde, o Lancet, e eles então dão exemplos de intervenções de saúde materno-infantil que beneficiam o desenvolvimento das crianças. São vários fatores, né, que podem influenciar, mas eu destaquei aqui que a amamentação faz parte, né, desse conjunto de intervenções que têm se mostrado bastante efetivas para melhorar o desenvolvimento das crianças. Eu trouxe aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem trabalhado aqui no Brasil com uma proposta da Organização Mundial de Saúde e do Unicef, que é um modelo, né, de intervenções para se trabalhar os cuidados e atenção integral ao desenvolvimento das crianças. Então, segundo esse modelo, que a gente não tem uma tradução oficial ainda, né? O nome em inglês é Nurturing Care Model, a gente tem traduzido como modelo de cuidados integrais à primeira infância. Então, segundo esse modelo, a gente tem aqui todos os domínios, né, ou todas as dimensões que são importantes para a gente garantir o pleno desenvolvimento das crianças. Então, a gente tem aqui os cuidados de saúde, começando desde o pré-natal, atenção ao parto, acompanhamento dessa criança, vacinação, né? Tudo que é desempenhado pela atenção primária, pela atenção hospitalar. A gente tem aqui a questão da aprendizagem desde os primeiros anos de vida, então dar oportunidades para que as crianças aprendam, né, desde o início da vida, isso garantindo acesso a creches, né, que é uma opção e uma necessidade, né, de muitas famílias, mas mesmo quando a criança não frequenta a creche, garantir a oportunidade de aprendizado também no ambiente familiar, né, como, por exemplo, com atividades de ler histórias, né, contar histórias, estimular o desenvolvimento da criança através de brincadeiras. Então, esse é um domínio bastante importante, né, da aprendizagem. A gente precisa garantir a proteção e segurança das crianças, então as crianças têm que viver num ambiente seguro, né, então livre de todo tipo de risco, né, tanto o risco ambiental, como, por exemplo, falta de saneamento básico, não acesso, né, à água encanada, esgoto coletado, coleta de lixo, mas também riscos do microambiente da criança. Então, a violência familiar, por exemplo, né? Então, é importante pensar na proteção e segurança para que essa criança possa se desenvolver adequadamente. O outro domínio é um domínio muito, muito importante, que é o do cuidado responsivo, né? O cuidado responsivo, ele pode ser definido como um cuidado que vai atender às necessidades da criança, né? Então, a gente sabe que o desenvolvimento, ele se dá muito em função da interação da criança com os cuidadores, né? Quanto mais interação, né, e quanto mais relações de afeto existir entre a criança e os cuidadores, melhor vai ser esse desenvolvimento. Então, esse domínio, ele é fundamental, pensando, né, na necessidade de
trabalhar o fortalecimento de vínculos dos cuidadores, da família com a criança, e o empoderamento da família, né, para esses cuidados com a criança também. E o último aqui, né, que eu deixei para o final, que é o nosso foco hoje, é a nutrição. Então, a nutrição é um dos pilares, é um desses 5 pilares importantes para o desenvolvimento da criança. Sem uma nutrição adequada, né, certamente esse desenvolvimento vai ser prejudicado, né? Por isso que a gente tem que somar, né, a todas essas ações aqui que eu citei para vocês, os cuidados também com a alimentação e nutrição das crianças. Esse modelo de cuidados integrais, ele nos aponta uma questão que é muito importante, que é da intersetorialidade, né? Então, quando a gente fala da necessidade de trabalhar saúde, aprendizagem, proteção, cuidado responsivo e nutrição, a gente sabe que um setor só não dá conta disso, né? Então, é importante, por exemplo, a articulação da saúde com as escolas, né? É importante inserir ações de alimentação e nutrição, tanto na saúde quanto nas escolas. É importante que a assistência social, né, esteja atenta para cuidar de situações de maior vulnerabilidade, e todos esses setores podem trabalhar pensando nesse fortalecimento do vínculo entre a criança e os cuidadores. Tá? Então, acho que esse modelo ele é bem interessante, a gente tem trabalhado bastante com ele aqui no Brasil, né? Pensando em promover o desenvolvimento integral da criança de uma forma intersetorial e, assim, com um foco, né, uma atenção em todos esses domínios que eu falei para vocês. Bom, então, por quê? Por que a amamentação ela é considerada tão importante, né, para a promoção do desenvolvimento? Então, a gente tem algumas evidências de estudos, de pesquisas. Eu não trouxe muita coisa para não cansar vocês, mas trouxe algumas coisas que são muito importantes, né, para a gente conhecer e para a gente entender o impacto que a amamentação pode ter no desenvolvimento infantil. Então, começando com esse estudo, que é um estudo de neurociência, né, um estudo bastante complexo, que vai trabalhar com técnicas de neuroimagem, mas assim, qual que é o resuminho desse estudo? Os pesquisadores compararam crianças amamentadas, que são essas primeiras fotos aqui, né, de crianças em aleitamento materno, e as figuras embaixo são de crianças alimentadas com fórmula infantil, tá? Estudaram 42 crianças na idade de 8 anos. Eles compararam, então, alguns parâmetros entre crianças amamentadas e alimentadas com fórmula e chegaram a algumas conclusões. Então, não teve diferença em relação ao volume total do cérebro, né? Mas teve diferença no desenvolvimento de algumas áreas do cérebro, quando compararam esses dois grupos de criança. E o mais interessante nessas figuras, né, a gente vê algumas áreas aqui mais coloridas, né, em verde e azul, mostrando que as crianças amamentadas apresentaram maior ativação cerebral, maior resposta cerebral, quando foram expostas a algumas atividades, né, como, por exemplo, atividades de percepção, para processar percepção e linguagem. Então, esse estudo, né, ele aponta que existe sim diferença na atividade do cérebro quando se compara crianças amamentadas e alimentadas com fórmula infantil. Bom, esse resultado, né, ele aqui está sendo mostrado, né, com esses cortes de tomografia, exames sofisticados, né, mas a gente pode ver esse resultado também nos estudos epidemiológicos, né, nos estudos populacionais. Então, eu queria contar para vocês sobre um estudo que foi feito aqui no Brasil, né, na cidade de Pelotas. Tem um grupo de pesquisadores lá na cidade de Pelotas, né, da Universidade Federal,
que começou a fazer o acompanhamento de crianças lá na década de 80, né? Então, eles captaram essas crianças na maternidade, quando elas nasceram, e eles fizeram, então, fazem ainda, né, o acompanhamento dessas crianças até agora. E o que eles conseguiram, então, identificar num estudo tão longo, né, de tão longa duração, uma coorte, né, que a gente fala, que é a coorte de Pelotas. Eles compararam crianças que foram amamentadas e não amamentadas, ou crianças amamentadas por mais tempo versus crianças que foram amamentadas por menos tempo ou que não foram amamentadas. Aqui eles não estudaram a questão da amamentação exclusiva, tá? Eles só estudaram o fato da criança ter sido amamentada ou não e por quanto tempo. E compararam esses grupos de crianças, né, fazendo testes de inteligência, né, testes de QI, analisando quantos anos essas crianças estudaram, e lá aos 30 anos de idade, eles conseguiram comparar o rendimento, né, desses dois grupos. E o resultado foi muito interessante, né, porque eles viram e encontraram um impacto positivo da amamentação nos testes de QI, né? Encontraram também uma diferença em relação aos anos de escolaridade, então as crianças amamentadas estudaram por mais tempo e também tiveram um rendimento maior aos 30 anos de idade. Então, esse estudo, acho que mostra para a gente uma coisa muito importante, né? Que a promoção da amamentação, nesse início da vida, né? Nos primeiros 2 anos de idade, vai ter impacto por toda a vida da criança, né? E vai impactar nesses indicadores que não eram indicadores tão explorados, né? A gente sempre focava mais na saúde propriamente, né, ou na ausência de doenças e prevenção de óbitos, mas a gente está vendo, né, que a promoção da amamentação vai impactar em desfechos muito importantes para a vida toda da criança, como inteligência, escolaridade e renda. Essas evidências dessa relação entre amamentação e desenvolvimento, elas já são bastante consistentes na literatura, né? Então, eu trouxe aqui o resultado de uma revisão sistemática que foi feita, conduzida, né, coordenada pelo César Victora, né, que é lá da Universidade de Pelotas, e essa revisão sistemática, então, analisou alguns estudos que buscaram esse efeito da amamentação na inteligência, né, e encontraram um resultado também muito interessante, tá? Em 16 estudos que analisaram o efeito da amamentação na inteligência, houve um impacto positivo com um aumento na pontuação, né, do QI, em torno de 3 pontos a mais para as crianças amamentadas por mais tempo, tá? Então, isso é considerado, né, a partir dos dados desses 16 estudos, isso é considerado uma evidência, assim, bastante robusta. E o mesmo autor que fez essa revisão, né, o Bernardo Horta, ele atualizou essa revisão que tinha sido publicada em 2015, ele fez uma atualização em 2018, encontrou, além dos 16 estudos, alguns outros estudos, se não me engano foram 3, e os novos estudos identificados reforçaram, então, né, esses resultados, essas evidências de que a amamentação tem um efeito positivo nos testes de inteligência. Bom, na verdade, a gente tem, então, esse impacto da amamentação, ele não se dá somente na inteligência, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento da criança engloba vários aspectos. Então, um aspecto é o cognitivo da inteligência, a gente já tem evidências, né, bastante robustas, como eu falei, mas também tem alguns estudos apontando, por exemplo, efeitos no desenvolvimento da linguagem, né, da fala, e esse estudo que eu trouxe aqui também é com dados lá de Pelotas,
e ele está explorando uma questão que é bastante interessante, que é relacionado ao comportamento da criança, né? Que também faz parte do desenvolvimento global. Então, nesse estudo, o que se encontrou? Que aos 11 anos de idade, né, após ajuste para vários fatores de confusão, crianças amamentadas por pelo menos 6 meses tiveram menor risco de hiperatividade, quando comparadas às crianças amamentadas por menos de um mês. Então, nesse estudo, eles encontraram esse efeito, né, de prevenção da hiperatividade aos 11 anos, mas não encontraram, eles fizeram essa análise aos 4 e aos 15, tá? Então, os autores estão chamando a atenção que é necessário fazer mais estudos, né, explorando essa relação entre a amamentação e o comportamento das crianças, para se tentar verificar, né, de fato, qual é esse impacto, tá? Qual que é o potencial da amamentação para influenciar o comportamento, né, na infância e na adolescência, tá? A gente tem um problema. Ai. Arnaldo caiu? E se a gente começar a pesquisar, né, e começar a ver que realmente a amamentação pode influenciar também nesses desfechos, vai ser muito importante. Bom, aqui é para divulgar, na verdade, para vocês, um estudo que a gente fez no Instituto de Saúde, uma síntese de evidências científicas sobre a promoção do desenvolvimento na primeira infância, em que a gente buscou responder a essa pergunta, quais intervenções são efetivas, né, para a promoção do desenvolvimento. Nós encontramos 5 opções que podem ser implantadas nas políticas públicas. E então essas 5 opções são oferecer programas de educação para os pais, que também são chamados programas de parentalidade, isso no sentido daquele fortalecimento de vínculo, né, e empoderamento das famílias para cuidar das crianças, que eu falei para vocês, desenvolver ações voltadas à alimentação e nutrição de crianças, que é o nosso foco aqui. Então a gente encontrou vários estudos, né, mostrando que tanto o aleitamento, né, como a adequação da alimentação complementar podem ter um impacto no desenvolvimento. A outra ação seria oferecer acesso à creche ou pré-escola, atividades de leitura e contação de histórias, né, para promover o aprendizado precoce, a realização de visitas domiciliares visando o desenvolvimento infantil. A gente tem agora no Brasil um programa de visitação domiciliar, um programa federal, né, chamado Criança Feliz, Programa Criança Feliz, que tem exatamente esse foco, né, das visitas domiciliares para especificamente fortalecer o vínculo do cuidador com a criança e promover atividades de estimulação do desenvolvimento, né? Então a gente sabe que essa ação é uma ação bastante potente, que tem bastante impacto, especialmente nas populações mais vulneráveis. E também estruturar ações voltadas à promoção do desenvolvimento infantil na atenção básica, né? Então, essa é uma ação muito importante que as equipes de atenção básica podem implantar, especialmente na questão da vigilância do desenvolvimento infantil, né? Então, é muito importante utilizar a caderneta da criança, né, que tem lá os marcos do desenvolvimento, poder fazer uma avaliação da história familiar, né, dos sinais que essa criança tem em relação ao seu desenvolvimento, tudo isso pensando em identificar precocemente atrasos, né, ou problemas no desenvolvimento, porque quanto antes a gente faz a intervenção, né, melhor é a resposta, é a recuperação da criança. Então, nesse conjunto de opções de políticas, a gente tem, são bem variadas, né, as intervenções, mas a gente destaca, então, que a promoção do aleitamento materno, da alimentação saudável, né, pode ter um impacto importante no desenvolvimento infantil, com base nas pesquisas, né, que a gente consultou. Bom, e
como é que se explica isso, né? Quais são os mecanismos, por quais mecanismos, então, que a amamentação vai impactar esse desenvolvimento? Então, tem um mecanismo que a gente conhece bem, né, que é a prevenção das doenças. Então, se a gente pensar, a gente já sabe que a amamentação vai prevenir doenças, né? E se a gente pensar que a criança que adoece menos, né, vai poder se desenvolver melhor, então a gente consegue estabelecer claramente essa relação. A criança amamentada vai adoecer menos, né, e vai ter oportunidade de ter um melhor desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Tá? Então, seria o impacto da amamentação pela via, né, da prevenção das doenças. Mas a gente tem outros fatores que são igualmente importantes. Então, o próprio leite materno, ele contém algumas substâncias que vão impactar favoravelmente esse desenvolvimento, tá? Então, a presença, por exemplo, né, de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, né, que vão favorecer a mielinização dos neurônios, a presença de ácido araquidônico, DHA, que é um nome muito comprido, não vou ler, mas a presença dessas substâncias vão desempenhar um papel essencial na manutenção, no crescimento e no desenvolvimento do cérebro. Então, o leite materno em si, ele com essas substâncias, ele vai favorecer o desenvolvimento cerebral, independente da interação que existe no momento da amamentação, dessa interação mãe-bebê, tá? O fato da criança receber o leite materno, tanto que tem estudos em prematuros que mostram isso, né? Prematuros que não foram amamentados ao peito, mas que receberam o leite materno. Então, isso já tem um impacto no desenvolvimento do cérebro. Mas a gente destaca também, né, que a amamentação ela vai propiciar uma diferença e oportunidades diferentes na interação mãe-bebê, que vão levar a melhores resultados relacionados ao desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional. Então, vamos pensar, né, quando a gente imagina uma cena, né, de uma mulher amamentando seu filho, a mãe amamentando seu filho, então a gente pode imaginar que a criança está recebendo um alimento que vai favorecer o seu desenvolvimento e que essa interação desse momento da amamentação com o olhar, o toque, a conversa, né? Isso tudo vai servir também de estímulo para o desenvolvimento da criança. Então, esse ato da amamentação, ele é um ato completo para favorecer o desenvolvimento da criança. Bom, então a gente falou bastante, né? Eu espero assim que vocês estejam bastante convencidos dessa importância da amamentação para o desenvolvimento, além de todos os benefícios que a gente conhece da amamentação. Mas eu queria falar um pouquinho dos desafios que a gente tem na promoção da amamentação no Brasil. Então, a gente tem uma recomendação que é da Organização Mundial de Saúde, né, acatada pelo Ministério da Saúde, que é da amamentação exclusiva por 6 meses e a manutenção da amamentação, juntamente com os alimentos complementares, até os 2 anos de vida ou mais. Então, para ilustrar essa recomendação, eu peguei fotos da minha filha, né? A primeira foto, ela ainda não tem 6 meses, ela está sentadinha com apoio ainda, né? Com uma camiseta que ela ganhou, que está escrito Movida Leite Materno, né? Está em amamentação exclusiva, a Bia. E uma outra foto que ela já tem 2 anos e meio, né? E está ainda mamando no peito. Então, assim, eu vou dizer para vocês que eu consegui ter essa experiência dessa recomendação de amamentar prolongadamente, né, de forma exclusiva até o 6º mês, graças a várias condições, licença maternidade, apoio da minha rede familiar, social, né, porque eu tive muitos problemas na amamentação, né, tive que enfrentar vários problemas no manejo inicial da amamentação,
mas que a gente conseguiu superar, né, graças a essas condições favoráveis, a essa rede de apoio. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né, também a partir da minha experiência pessoal, que, assim, mesmo estudando aleitamento, né, a vida inteira, quando eu fui amamentar, eu tive dificuldades. Então, a amamentação, de fato, ela impõe muitos desafios, né, para a gente, mas é possível superar esses desafios desde que a gente tenha orientação, que a gente tenha apoio, né, que a gente tenha a nossa autoconfiança fortalecida de que a gente vai conseguir, né? E isso a gente vai conseguir, vai buscar na família, mas a gente vai buscar muito nos profissionais de saúde, né, que estão em contato com a gente nesse momento. Então, o profissional de saúde tem um papel fundamental desde o pré-natal, no momento do nascimento, né, e depois no acompanhamento da criança. Bom, frente a essa recomendação, como é que a gente tem a tendência da amamentação no Brasil, né? Então, aqui foi uma análise que a gente fez de vários estudos nacionais e, de uma forma resumida, né, o que esses estudos mostram? Que a gente tem um aumento, uma expansão da prática da amamentação no país, quando a gente analisa os estudos desde a década de 70, então a duração total da amamentação, né, era de 2 meses e meio, a mediana, né, da duração total da amamentação de 2 meses e meio só na década de 70, chegando a 11 meses no estudo que a gente fez nas capitais e Distrito Federal em 2008. Então, vocês vejam que aumentou bastante, né, as crianças mamavam menos de 3 meses, né, na década de 70, e isso passa quase um ano, né, um pouco mais de 11 meses em 2008. Em relação à amamentação exclusiva, de 0 a 6 meses, na década de 80 isso era 3%, era muito baixo, e em 2008 a gente já encontrou 41%. Então, o Brasil é reconhecido, né, por ter implantado várias ações, estratégias para a promoção da amamentação, e, de fato, a gente conseguiu avançar bastante na prática da amamentação. Mas a gente não se encontra ainda numa situação ideal em relação àquelas recomendações que eu coloquei, tá? Então, dados, assim, fresquinhos, né, bem recentes, recém-publicados agora, durante a Semana Mundial da Amamentação, da pesquisa feita em 2019, né, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI. Os resultados mostram que, para o Brasil, então, a gente tem uma prevalência de amamentação exclusiva de 0 a 6 meses de 45,7%. A gente tinha 41% em 2008, em 2019 a gente está com 45,7%. Então, houve um aumento? Sim, houve um aumento, mas a gente está ainda distante de conseguir alcançar a nossa meta, né? Existe uma estratégia global, mundial, com uma meta que é pelo menos 50% das crianças em amamentação exclusiva, tá? E a gente ainda não chegou em 50%. Então, a gente tem muito que trabalhar ainda no Brasil para conseguir elevar as taxas de amamentação. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é da variação que a gente tem entre as regiões do país, né? Então, existe uma diferença grande na prática da amamentação exclusiva, né? O comportamento é melhor nas regiões sul e sudeste. A pior região foi a região nordeste, onde as crianças poderiam se beneficiar muito da prática da amamentação exclusiva. Quando a gente vê o aleitamento continuado aos 12 meses no Brasil e macro-regiões, então a gente tem um pouquinho mais da metade, né, 53% das crianças sendo amamentadas aos 12 meses, com variações importantes, e aí a gente tem uma inversão do comportamento. A região sul, que era a melhor na prática da amamentação exclusiva, é a pior na manutenção da amamentação aos 12 meses. Tá? Então,
existem diferenças grandes entre as regiões e também comportamentos diferentes, né, da amamentação exclusiva e a continuidade do aleitamento entre as regiões. E entre crianças menores de 24 meses, né, um total de crianças de 0 a 24 meses, a gente tem 37% amamentadas, com variações importantes, e a nossa região aqui sudeste com a pior situação, né, menos de 1/4 das crianças amamentadas nesse período de 0 a 24 meses. Tá? Então, eu achei importante trazer esses dados para vocês, para a gente pensar que, apesar de todos os avanços que a gente teve no Brasil, né, a gente ainda tem bastante trabalho para fazer para conseguir melhorar essa situação. E, para finalizar, né, vou falar um pouquinho dos caminhos possíveis, né, o que a gente tem pensado que é importante fazer para conseguir melhorar a situação da amamentação aqui no país. Então, a gente teve a aprovação em 2015 da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC. Ontem, inclusive, a gente teve um webinar no Instituto, né, promovido pelo Instituto, para comemorar os 5 anos dessa publicação, que foi em 2015, né, foi agosto de 2015, a gente está em agosto de 2020, então completou 5 anos de vida a política, e promovemos lá também uma reflexão sobre esses desafios e como é que a gente pode avançar para, de fato, implementar, né, essa política de atenção integral à saúde da criança. A política, ela está estruturada em 7 eixos de ação, então, que vão desde a atenção humanizada à gestação, parto e nascimento, a promoção da amamentação e alimentação complementar saudável, a promoção do desenvolvimento integral na primeira infância, os cuidados com as crianças com agravos prevalentes e doenças crônicas, crianças em situação de violências, acidentes e a promoção da cultura da paz, crianças com deficiências ou em situação de vulnerabilidades, então os cuidados, né, com essa população, essas populações específicas, especialmente indígenas, quilombolas, e a vigilância e prevenção do óbito materno, fetal e infantil. Então, todas essas ações são propostas na política, tendo como base, né, as redes de atenção e, especialmente, a atenção primária como ordenadora, né, de toda essa linha de cuidado. Além disso, aqui uma interface também com as redes temáticas de atenção, né? Como, por exemplo, a Rede Cegonha, Urgência e Emergência, de atenção psicossocial, de deficiência e de doenças crônicas. Então, para a gente conseguir uma atenção integral à criança, né, a gente tem que pensar em todos esses aspectos, e eu deixei aqui um destaque para o nosso tema de hoje, né, que é a promoção da amamentação e da alimentação complementar saudável, que faz parte dessa política, né, esse eixo 2, e que isso vai ter, como eu falei, né, impacto em vários desfechos de saúde da criança, incluindo aí o desenvolvimento infantil. Então, um caminho possível para a gente conseguir melhorar as taxas de amamentação é que os municípios, né, os estados, definam estratégias para uma efetiva implementação dessa política, né? O que é preciso fazer para que a gente consiga implantar todos esses eixos da política de atenção integral à saúde da criança. Um avanço importante também foi a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância em 2016, que traz alguns benefícios em relação à amamentação, né? Traz a proposta de ampliação da licença paternidade para 20 dias, né, nas empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, e traz também uma alteração do artigo 318 do Código de Processo Penal, passando a estabelecer o direito à prisão domiciliar para toda mulher presa provisoriamente, né, que seja gestante ou que tenha filhos até 12 anos de idade. Então, essa medida, né, ela vem favorecer, então, as gestantes, as mulheres em amamentação.
tá? E a gente precisa ter uma atenção especial para que essas medidas sejam efetivamente cumpridas. Um outro caminho possível é fortalecer a nossa própria política de aleitamento materno, né? Embora ela não tenha sido ainda formalizada como uma política pelo Ministério da Saúde, a gente tem uma publicação, né, a Bases para a Discussão da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, onde a gente faz um resgate histórico das várias ações que a gente tem já em implementação no Brasil e colocamos a necessidade de fortalecer e ampliar essas ações nos territórios, né, em todos os territórios que a gente tem nos estados e nos municípios. Então, a gente tem um conjunto assim muito rico de ações, né, que vêm sendo implementadas, começando pelas ações mais voltadas à atenção hospitalar, né? Por exemplo, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é uma iniciativa já consolidada no país desde a década de 90, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, né? Desde a década de 80, também a maior rede de bancos de leite do mundo, né? Método Canguru, que vai favorecer muito a amamentação para os bebês de baixo peso e prematuros. A gente tem aí as ações para proteção legal da amamentação. Então, temos a NBCAL, né, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, bicos, chupetas e mamadeiras, para regular, né, a propaganda e a ação das indústrias, né, de alimentos e produtos infantis. Temos a questão das ações voltadas à mulher trabalhadora que amamenta, né, tanto na parte legal, licença maternidade, paternidade, direito à creche, mas também uma ação muito interessante que são as salas de apoio à amamentação, todas as ações de capacitação, né, de educação permanente dos profissionais de saúde, e temos, né, a estratégia que é mais recente, voltada à atenção primária, que é a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que busca, assim, colocar para as equipes, né, a necessidade de fortalecer essas ações de promoção do aleitamento e da alimentação complementar saudável, buscando fazer uma reflexão sobre o processo de trabalho dessas equipes e o que é possível fazer para aprimorar, né, essas ações no âmbito da atenção primária. Então, todas essas ações em conjunto, né, e também as ações de mobilização social, como a Semana Mundial da Amamentação, Agosto Dourado, o Dia Nacional de Doação do Leite Humano, todas essas ações no seu conjunto, elas têm propiciado muitos avanços da amamentação no país. E a gente precisa fortalecer cada vez mais essas ações, articular cada vez mais essas ações, para que a gente consiga alcançar os avanços que ainda são necessários. E para encerrar, então, como a gente está no Agosto Dourado, né, eu trago aqui a imagem do laço, né, dourado, então, lembrando o porquê do dourado, porquê do ouro, né, porque a amamentação é o padrão ouro que a gente tem para a alimentação das crianças nos primeiros 2 anos de vida, a importância, né, da simetria desse laço, né, uma parte representando a mãe, a outra representando a criança, então a gente tem que dar uma atenção igual, né, à mãe e à criança, e o que sustenta, né, a simetria desse laço, que são as pessoas que vão dar o suporte, o apoio, né, começando pelo pai, companheiro, companheira, família, sociedade. Então, sem esse nó, a gente não consegue manter, né, esse laço dessa forma que a gente deseja. E as pontas do laço, né, que vão apontando para o futuro, acho que essa reflexão que a gente faz, né, sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento da criança, fica bem claro para a gente que promover a amamentação vai ter um impacto no futuro, né, dessa criança, para que ela seja um adulto mais saudável, para que ela seja, enfim, né, tenha melhores condições, né, para a sua sobrevivência, para que ela realmente consiga ser mais feliz, né? Então,
é esse o investimento que a gente precisa fazer no futuro, e a amamentação tem um papel muito importante nisso. Então, eu espero, vocês vão estar tendo acesso, né, a essa apresentação, essa reflexão, vão poder discutir entre as equipes, né, essa questão da amamentação e o desenvolvimento infantil. Então, eu espero que isso tenha sido, de alguma forma, proveitoso para vocês, né? E queria só reforçar, né, que nesse momento da pandemia, a gente precisa se desdobrar, a gente sabe que todos os profissionais, tanto na atenção primária quanto nos hospitais, têm que estar muito focados, né, no atendimento à pandemia, aos pacientes, né, com a Covid-19, mas a gente não pode perder de vista esses cuidados que a gente tem com as mulheres gestantes e as crianças. Então, eu digo isso, essa é uma preocupação muito grande nossa nesse momento, quem trabalha com saúde materna e infantil, né? Porque pela experiência de outras pandemias que a gente teve já, né, a gente sabe que é inevitável, né, que a gente tenha algumas repercussões das pandemias. Então, uma repercussão esperada é a redução da cobertura dos serviços básicos de saúde voltados à população de mulheres e crianças, diminuição da cobertura de pré-natal, diminuição da cobertura de puericultura, dos grupos que são realizados na atenção primária, e isso, né, é esperado em função desse momento da pandemia, onde o sistema de saúde está se voltando, né, para enfrentar essa situação, né, essa emergência em saúde pública. Uma outra repercussão da pandemia é o agravamento da crise econômica, né, o aumento de desemprego. Então, isso vai levar à diminuição do acesso das famílias à alimentação, e isso pode impactar as crianças, causando, inclusive, um retorno da desnutrição aguda, né, que a gente está conseguindo diminuir no país. Então, pensar em tudo isso, né, é importante, porque se a gente consegue promover a amamentação nesse momento, a gente consegue diminuir, né, essas repercussões negativas, esses impactos indiretos da pandemia. A gente sabe que não é fácil, né, porque os profissionais estão enfrentando uma situação muito difícil, né, tanto na atenção hospitalar, nas maternidades, como na atenção primária, mas a gente está vendo também muitas iniciativas interessantes para tentar manter o vínculo das equipes com as famílias, né, com as gestantes, com as puérperas, com as mães, né, dos bebês, nesses primeiros meses de vida, para tentar apoiar, então, a amamentação. Então, eu tenho participado de conversas, né, com algumas experiências muito interessantes, né, de montar grupo de WhatsApp, fazer visita domiciliar, enfim, né, pensar sempre em estratégias que sejam possíveis e viáveis, sempre pensando em diminuir os danos, né, e poder manter esse vínculo das equipes com as gestantes, puérperas e mães em amamentação. Então, eu desejo, né, que vocês consigam nisso, né, apesar de ser um grande desafio, e espero que, de alguma forma, né, essa reflexão sirva de motivação para vocês continuarem esse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem nas unidades de saúde. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço grande, Sônia. Gente, obrigada, viu, pela oportunidade desse encontro. E aí, se vocês quiserem mandar as dúvidas, depois a gente conversa, então. Combinado, viu, bem? Muito obrigada. Beijo. Beijo.